Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou o Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Anéis do Poder, segunda temporada da Prime Video. Então você já sabe, vem comigo! We thought our light would never dim. É isso aí, galera. Teorias, spoilers e fofocas. Saiu aí na internet, entre esses dias, algumas informações que a gente não consegue ainda confirmar se vai ser verdadeiras ou falsas. Teremos que assistir a série, mas segundo essas informações, muitas coisas interessantes podem acontecer na segunda temporada, tirando o que a gente já imagina que vai acontecer, ou imaginaria, né? A primeira dessas informações são um tópico de informações, são 20 informações que veio aí, segundo uma fonte anônima, pelo site The One Ring, que é um dos maiores portais sobre Tolkien da internet e do universo. Segundo essas informações, a Amazon teria recentemente adquirido mais direitos autorais para fazer coisas, né, adaptar momentos de O Silmarillion, tá? Lembrando que a Amazon basicamente só tinha o direito dos livros, do apêndice dos livros do Senhor dos Anéis, tá? Que eu já mostrei nesse vídeo aqui. Então, eles teriam conseguido um pouco mais de material para poder fazer essas cenas e momentos na segunda temporada. Aí começaria então a teoria das cenas que eles teriam colocado nessa segunda temporada. Eu vou comentar tópico e vou depois comentar o que eu acho dessa cena, desse tópico. 2. A cena de abertura do episódio 1 da segunda temporada seria Eru Ilúvatar, o Deus Criador, né? Deus, o Criador, usando a chama secreta para criar Melkor, né? Seria uma cena incrível de se ver, né? Seria muito foda. Essa é a palavra. Melkor, aí é 3. Então observa enquanto Eru Ilúvatar cria todos os outros Valars e Maiar, né? Os Valar são os primeiros, né? Quase que ali uns deuses, né? E depois os Maiar seriam os semideuses, né? Também tudo ok, bonito pra caralho, isso se rolar, vai ser visualmente incrível, não tenho certeza, né? Assim, tudo provavelmente com efeito digital, etc e tal. 4. Eru é uma voz desencarnada, com formato vagamente humano, nenhum detalhe pode ser identificado. Show! É quase que uma luz em formato humano, com uma energia que vai dando mais luz e criando outras coisas. Até aí tá tudo certo, tudo bonito. Eu acho que pode ficar visualmente muito interessante e tende a ser top. A chama secreta, sim, é dourada, assim como todos os Valars e os Maias. Então já muda um pouco o tom, né? Para diferenciar eles. Isso é legal também. Bonito. Interessante. É legal que, além de falar
o que acontece? Já está começando a colocar adjetivos, né? Então é como se a informação já tivesse embasada em algum visual, em algum vazamento de roteiro ou de direção de arte, porque o dourado já é uma coisa mais específica, né? Beleza? 6. Os Valar são maiores que os Maiar, mas são banhados por uma luz dourada e completamente nus. As cenas que foram filmadas com figuras nuas... as cenas foram filmadas com figuras nuas, mas com iluminação estratégica. Ou seja, não aparece exatamente o corpo desnudo, né? É só um tratamento ali. Legal. Então, assim, os Valar são maiores que os Maiars, sim, porque eles são realmente um objeto, né? Seres de grande eloquência, maiores mesmo, mais poderosos. Então eles teriam mais força mesmo, né? Uma luz mais dourada. E os Maiars seriam um pouco menores, mas também com uma força interessante. Lembrando que o Sauron é um Maiar, o Gandalf é um Maiar, tá? 7. Sauron será interpretado por 3 atores na segunda temporada. Isso aí já tinha sido comentado, né? Em quase todas as informações, né? Na forma Myron, assim chamado, não vai ser o autor que fez o Halbrand, né? O Charlie Vickers, né? Aquele que a gente conheceu na primeira temporada. E nem o possível Anatar, tá? Que ele ainda vai aparecer nessa segunda temporada. O Anatar vai ser o ator Gavi Sigshera. É um ator que estava, inclusive, recebendo muito comentários xenofóbicos e racistas, só por ele ser de uma etnia indiana, né? Enfim, visualmente o ator escolhido não é um ator intrigante, bonito e famoso, não é, né, o Gavi, mas isso não importa. O que importa é como eles vão utilizá-lo como Anatar, tá? Assim, então eu não posso julgar o cara pela etnia, pela feição, pela beleza, pela raça. Eu vou julgar pelo trabalho que vai ser feito na série. Então, vamos esperar, porque foi feita uma escolha, vamos ver o que essa escolha vai fazer. Se o cara for um grande ator e atuar bem, perfeito. Se o cara atuar mal, vai ser criticado e é assim que tem que ser. Beleza? Então, assim, ele vai ter essa forma Myron, que seria uma forma dele como Maiar, tá? O Halbrand como um humano, né? O Sauron humano, e o Anatar, que seria também um outro formato dele como Maiar, tá? Eu acredito que as 3 decisões são para 3 momentos diferentes. Como o Myron, ele vai estar com os Valars lá em Valinor, lá no começo de tudo, né? Depois, o Halbrand, quando ele se misturou ali, já está na Terra-média ali com o pessoal, né? E o Anatar vai ser quando ele vai começar toda a sua manipulação para desenvolver todos os anéis, tá? Os anéis do poder. É isso, eu acredito que seja isso. 9. Após a 4ª interrupção da canção, vários Maiar se encontram e discutem a discordância de Melkor. Porque eles cantam, né, para criar várias coisas, né, os Valars e os Maiars, né, especialmente os Valars. E quando o Melkor ele começa a desafinar, ele começa a ser muito rock and roll, muito metal. E ele desafina, né? Ele sai do tom da galera.
E após essa quarta interrupção, os Myers ficam puto da vida. Justo, beleza. Eu não lembro se exatamente é assim, se é os Myers, se é os Valars. Sei que rola essa treta no livro. Então tá tudo certo, beleza. Mithrandir está nessa cena. Mithrandir é um nome que é usado pro Gandalf lá na Terceira Era pelos homens ou pelos elfos. Eu acho que é pelos homens, se eu não me engano. Então aqui eu não sei porque eles colocaram Mithrandir. Eu posso estar errado, tá? Mas esse nome, Mithrandir, é o nome do Gandalf só na Terceira Era, tá? Só quando ele já tá lá na sua forma que ele vai interferir da Guerra do Anel e tal, nessas coisas lá. Nessa época, ele era chamado de Olorin. Eu preciso confirmar aqui, daqui a pouco eu vou confirmar para vocês, tá? Mas não era Mithrandir, isso é certeza, tá? Aí repete, Mithrandir, né, o personagem o importante aqui é a forma, né, não o nome. A forma do Gandalf, lá na época dos Valars e dos Myers, está quase convencido a apoiar a agenda de Mairon, o Sauron. Tá? Que eu também não lembro desse nome, para falar a verdade, tá? Desse nome Mairon. Beleza. Aí Mairon faz um discurso épico. Esse discurso aqui, eu vou ler para vocês, tem muito mais a cara de um discurso do Melkor do que um discurso do Sauron, tá? Eu vou ler aqui. Entre aspas. O único me abençoou mais do que todos vocês, por ver o potencial de suas criações, e que melhor maneira de forjar seu valor do que permitir que enfrente a discórdia de Melkor e cresçam além do que eles acham que são capazes. Mas enfim, como ele menciona o Melkor, então deve ser realmente o Mairon que diz isso. Mas pelo conteúdo ali me pareceu mais pro Melkor. 13. Sauron, né, já aí na Terra-média, diz aos anões que foi aprendiz de Aule. Então eles os recebem de braços abertos. Beleza, tudo certo. O Sauron provavelmente deve usar isso mesmo, né? É uma enganação bem funcional. Depois, aí entra uma treta que está sendo muito comentada já na internet, que é o Sauron teve um filho que o Adar matou. Filho e Adar. Adar é um personagem muito interessante, foi criado para a série, que a gente, durante muito tempo, ficou achando que ele era o Sauron, mas não era o Sauron. E que, infelizmente, eles vão trocar de ator nessa segunda temporada. Vamos torcer para que o ator mande bem. Como que o Sauron teria tido um filho? Os Maia não têm filho, só teve uma exceção lá, que não sei o que lá, não pode, é isso, blá 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 blá. Beleza. Seguindo o livro, realmente não poderia. Mas, quando fala-se filho, a gente pensa logo em ventre, criação, né? Aquela barriga. Mas também existe a questão de consideração, né? De criação não sexológica, digamos assim, né? Não sexual, não biológica. Pode ser um filho de consideração, alguém que ele adotou, não um elfo, um orc, alguém que ele tinha um carinho maior, que ele tinha uma consideração de filho, né? Então, vamos ter calma quanto a essa palavra filho, porque não necessariamente quer dizer uma coisa biológica. Pode ser uma coisa de consideração, uma coisa de amor e carinho, tá? Então, eu acho que vai mais para essa linha, né?
de ter sido alguém que ele adotou, abraçou como seu filho. Um exemplo, Last of Us. A menina é meio que adotada também pelo personagem do Pascoal como uma filha, né, de certa forma. Queria uma relação ali de pai e filho. Mas ela não é filha dele. Beleza? 15. Os amantes de cavalos alegram-se. Um episódio fechado e com poucos diálogos contará a história dos primeiros Mearas, Felaroth e apresentar Scadofax. Legal, eu acho que isso é sensacional. Porra, seria muito foda pro universo ali dos Senhor dos Anéis, dos humanos, né? E apresentar os Scadofax, que é o maior dos cavalos, o senhor dos cavalos, né? Que é o cavalo do Gandalf lá no Senhor dos Anéis e tal. Porém, que isso tem a ver com a história, né? Que isso tem a ver? Para onde vai? Beleza? 16. O Homem Meteoro, vulgo Gandalf, que Gandalf conhece Scadofax. Tá. É por isso que vai rolar toda essa coisa dos Mearas até chegar nos Scadofax. Ok. Dependendo de quanto de tela isso aí tiver, vamos ver. Aí começa umas paradas que já fica meio difícil pra mim. Tom Bombadil e Fruta de Ouro estão em um episódio. Beleza. Pra quem leu O Senhor dos Anéis, pra quem conhece a mitologia do Tolkien, né, o lore, todas as sagas, principalmente envolvendo O Senhor dos Anéis, já ouviu falar de Tom Bombadil e da Fruta de Ouro, especialmente do Tom Bombadil. Tom Bombadil é um personagem que tem uma importância no livro, porém ele não ele nunca foi definido pela família Tolkien, especialmente pelo próprio Tolkien, e depois pelo filho dele, que foi o cara que também deu continuidade nos escritos, sobre o que ele era, né? Então, ele é uma incógnita absurda, ninguém sabe, nunca foi escrito. Então, utilizá-lo não tem sentido, tá? Seria algo como dar uma coisa legal para os fãs, ver um personagem que não foi visto nos filmes e que agradaria muita gente. Tá? Porque nem dá pra botar uma importância nele, porque ele só aparece em um momento específico do livro para salvar os hobbits e depois some, né? 18. Eles são interpretados pelo mesmo ator e atriz de Melkor e Gundliath do episódio 1. Ou seja, mais uma informação interessante é que no episódio 1, provavelmente dessa segunda temporada, até porque já foi o episódio 1 da primeira e não teve nada disso, a Ungoliant, que é uma das aranhas mais famosas da mitologia que o Melkor cria, estará também num dos episódios. Será interpretado pelos mesmos atores que vão interpretar Tom Bombadil e Fruta de Ouro. Beleza? A dupla como Bombadil e Fruta de Ouro está cumprindo uma punição de mandos conforme uma teoria dos fãs de longa data. Ou seja, cumprindo uma teoria de fãs. O que eu falei? Que ia fazer o Tom Bombadil e a Fruta de Ouro aparecerem para dar alegria aos fãs. Ou seja, já estão começando a querer por coisas que as pessoas desejariam ver e que não tem muito a ver. Mas vamos seguir. 20. A temporada terminará com Sauron forjando um anel. Uou!
informação relevante. Essa aí, eu duvido que essa pessoa tenha pesquisado, hein? Tenha procurado ali nas informações, nos bastidores. Bom, é o mínimo, né? Forjando um anel era o que a gente já esperava. Bom, agora eu vou comentar um resumo de tudo isso aí rapidamente. Interessante, muito interessante, muitas coisas legais, especialmente a questão dos Valars, do Melkor, né? Dos Maiar ali, do Mairon, do próprio avatar do Gandalf. São bem legais, são bem interessantes, né? Porém, cadê Galadriel, que era a principal da série? Cadê o núcleo dos elfos, né? Cadê o núcleo de Númenor? Tipo assim, não foi falado nada disso. E cadê essa galera? O que eles vão fazer durante todo esse tempo? Ok, dependendo de como eles fizerem aqui esses 20 tópicos, né? Tem uns 5 aí que é só apetrecho de um outro tópico ou outro. Dá pra ter uns 3 ou 4 episódios, no máximo. Mas e o resto? Não foi mencionado? Porque não vazou? Porque já teriam... Porque a gente já tem ideia do que está acontecendo com os elfos, com os humanos. Então só vazou o que seria de novo? Ou não vai ter nada de elfos e humanos e estamos sendo enganados por algumas fotos que saíram por aí? Ou vai ser uma parada tipo, a primeira temporada é esse núcleo, a segunda temporada é esse núcleo, a terceira temporada volta juntos os 2 núcleos? Não sabemos, né? O que é falso e o que é verdadeiro nessas 20 informações que a gente teve aqui? Essa é a grande questão. Então, assim, eu acredito que algumas coisas aqui podem ser relevantes, mas lembrando, basicamente, a maioria do que foi falado aqui são informações, conteúdo do Silmarillion. O que isso aqui influenciaria no núcleo e na temporada, né? No Sauron, na Guerra do Anel, né? O que isso faz andar a série, né? Dá pra gente até pegar aqui. Isso aqui, no fundo, tá dando um estofo maior pro Sauron, né? E para a criação dos Valars, Maiars, né? Do universo. Tá dando um estofo maior, né? Mas não tá andando muito lá na frente, correto? Porque tá sempre falando do passado. Então, a maioria das informações. Então eu não sei o quanto relevante possa vir a ser na história. Depende de como eles montarem também, né? Depende de quanto vai incluir disso nos episódios, né? Se vai ser tudo isso aqui em 2 episódios, para dar realmente um estofo bacana, uma fermentação no Sauron ali, mostrando o poder do mal, como o mal foi criado, e esse mal passa depois para o Sauron, e a dualidade do Gandalf com a dualidade também do Sauron ali, né? Então, né, eu não sei. Eu acho que pode caminhar para isso que eu estou falando, e mostrando a evolução da história, né? Com o Sauron chegando, começando a criar os anéis, distribuir os anéis para os anões, para os humanos. Enquanto isso, o núcleo de Númenor e dos elfos vão tentando ali
lidar com essas situações, né, e com essa chegada do Anatar. Eu acho que é basicamente isso, tá? Mas enfim, vamos ver o que a gente pode esperar disso. Vamos ver as próximas informações. E tô curioso, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, tá? Comentem aí, por favor. E um grande abraço. É tudo teoria? Ou são informações